Amigos treinadores associados da BTF, fala Fernando Pires, presidente da associação. Hoje, terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, eu estou vindo aqui fazer um depoimento porque é uma situação lamentável que aconteceu e que está envolvido o treinador da seleção brasileira, senhor Tite. É um absurdo o treinador da seleção brasileira, que ocupa o cargo mais importante no futebol brasileiro, não significa que ele seja o melhor treinador, longe disso, mas ele ocupa o cargo mais importante do nosso futebol, que é o de treinador da seleção principal. Ele foi convidado pela ANTF, Associação Nacional dos Treinadores de Futebol de Portugal, teve a delicadeza de convidar o senhor Tite para participar de um evento que a ANTF está comemorando 35 anos da sua fundação, agora em janeiro, e o presidente Zé Pereira, através de um contato feito comigo, encaminhar esse convite para que o Tite participasse de uma live em função dessas comemorações da ANTF dos 35 anos, para que ele participasse de uma live com o Fernando Santos, o amigo Fernando Santos, treinador da Seleção Nacional de Portugal, campeão europeu, Mário Narciso, meu amigo de longa data, treinador da Seleção Portuguesa de Beach Soccer, campeão mundial, campeão europeu, e do Braz, treinador de futsal, também campeão europeu. Eles três, junto com o Tite, participariam de uma live, coisa de 1h15, 1h30 no máximo, falando sobre futebol, sobre situações pontuais, sem nenhuma pauta que pudesse envolver qualquer situação política ou qualquer outra coisa que deixasse o nosso treinador numa situação delicada. Era um papo agradável, com 3 treinadores portugueses campeões, e o Tite, convidado pela ANTF, pelo presidente Zé Pereira, que tentou fazer esses contatos, teve toda a dificuldade do mundo. O assessor de imprensa da CBF, em vez de ser um facilitador de contato, uma pessoa que quase ninguém consegue falar com ele, ele só atende através de mensagem do WhatsApp, quer dizer, um assessor de imprensa, que devia ser um facilitador, uma pessoa agradável para que as pessoas pudessem contactar com a CBF, uma pessoa que bota todos os obstáculos para que isso possa ser concretizado. E, como eu disse, o Tite recusou esse convite. Uma falta de delicadeza, uma grosseria, porque ele, como treinador da seleção brasileira, ele não ocupa só uma função técnica, ele ocupa uma função social, ele é um comunicador do futebol brasileiro com o resto do mundo. E ele esquece que quando ele estava no início da carreira dele, na década de 90, o Tite, ele mesmo falou, quando assumiu agora a seleção nas eliminatórias da Copa passada, que ele se lembrava quando ele veio ao Rio de Janeiro anônimo, ele estava no Veranópolis, lá do Rio Grande do Sul, que veio ao Rio anônimo fazer o curso da BTF. Passados esses anos todos, subiu a cabeça dele uma soberba, e ele recusa um convite da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol de Portugal, que fez um gesto uma delicadeza de convidado para participar com 3 treinadores portugueses de um evento, de uma live de 1h15, 1h30 no máximo. Então essa grosseria não podia ser passada despercebido. E eu não tenho problema nenhum de falar. Hoje as pessoas têm um medo absurdo de falar, de se posicionar. Eu vejo treinadores aí que teriam condições de apoiar as causas dos treinadores brasileiros que estão aí desacreditados no resto do mundo inteiro, vivem com uma situação de não querem falar, não querem se expor, e todo mundo hoje em dia tem o rabo preso de alguma maneira. Então eu, como presidente da associação, eu venho lamentar essa posição do nosso treinador da seleção principal, porque, como eu disse, ele não é só o treinador de campo, ele não é só a parte técnica, ele é um comunicador do futebol brasileiro, ele tem uma obrigação de fazer essa ligação com as outras associações de treinadores, e a Associação de Treinadores de Portugal teve um gesto em 2019, começou em 2018, quando fez o convite à BTF do Brasil e às associações de treinadores dos países africanos de língua portuguesa, e criou
a UTFPL, a União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos. Então a NTF, dando mostra de integração, de união da classe, convidou essas associações para criar o UTFPL. E agora a gente tem uma situação inversa, quando eles convidam um treinador brasileiro, que é, como eu disse, o que ocupa o cargo principal do futebol brasileiro. Volto a repetir, não significa que ele seja o melhor treinador do Brasil, mas ele tem uma responsabilidade, é o representante da nossa classe máximo que tem, que é o treinador da seleção principal, e ele recusou, com desculpas desfarrapadas. O assessor de imprensa disse que ele estava preocupado com os jogos de março que o Brasil vai fazer, das eliminatórias. Vem cá, 1 hora e pouco de programa de um evento de aniversário da NTF, ele recusar. Então isso não podia passar em branco. Eu lamento mais uma vez que o nosso treinador tenha se negado a participar disso. Pode ter os motivos que for, mas ele tinha que ultrapassar isso, mostrar boa vontade. Infelizmente é assim que está funcionando as coisas aqui no Brasil. As pessoas se posicionam de maneiras absurdas, tá entendendo? E eu me recordo muito bem, isso para o seu Tite saber, quando nós estávamos reunidos lá na CBF, no dia que ele estava assumindo o posto de treinador da seleção brasileira, o secretário-geral da CBF falou: infelizmente temos que demitir o Dunga, que é o nosso treinador, é o nosso preferido. E a gente está por essa pressão, por essa situação toda, a gente está tendo que declinar do Dunga, está tendo que abrir mão do Dunga e contratar esse novo treinador que está assumindo hoje. Então o tempo passou e as coisas subiram a cabeça dele. E hoje ele segue uma cartilha, se recusou a participar de um evento desse, e volto a colocar a minha situação. Lamento profundamente e peço desculpas à NTF de Portugal por uma atitude dessa lamentável do nosso treinador da seleção principal do Brasil. Boa noite e obrigado a todos.